Boa tarde, meu povo. Fala, boa tarde. E aí, tudo tranquilo com vocês? Conseguiram descansar no feriado ontem? Assistindo as lives aí? Ontem rolou uma live do Nando Reis, maravilhosa. Esperar o pessoal terminar de entrar aí, eu começo, beleza? Dá um minutinho pro pessoal terminar de entrar, até porque é a primeira aula, né? Sempre tem aqueles que entram atrasados. Pessoal que já está online aí, tá todo mundo conseguindo me ouvir, beleza? Dá um joinha se sim, se o áudio tá tranquilo. Tá ok, né? Massa, bacana. Ó, a sala tá enchendo, já tem mais de 20 já. Enquanto o pessoal termina de entrar, gente, só para confirmar mais uma vez, aqueles slides de Brasil colonial, vocês receberam? Fala sim ou não aí no chat para mim, por favor. Os slides de Brasil colonial. Sim, né? Beleza. A gente vai continuar nesse material aí por mais algumas aulas. Quem já deu uma olhada no material todo deve ter percebido que vai até as rebeliões separatistas, até o final do século XVIII. É um material bem extenso. Beleza? Olha, hoje só deu 21, hein? Nas outras aulas estava dando mais alunos, hein? Estava dando quase 40 nas outras aulas. O que aconteceu com esse povo? Estão dormindo? Estão assistindo Netflix? Ó, entrar mais 4 aí. Massa. Beleza. Enquanto o pessoal vai terminando de entrar, eu vou iniciar a projeção dos slides. Na última aula, gente, nós falamos sobre os novos tratados que reconfiguraram o território dessa colônia chamada Brasil. Só para ver se vocês estavam atentos mesmo, concentrados em tudo que eu falei, daqueles 4 tratados que nós estudamos na aula passada, qual foi o mais importante, que é o que vai cair no Enem mesmo? Me fala o nome dele aí, por favor, no chat. Obrigado, Emerson. O Tratado de Madrid. Muito bem. Assinado entre Portugal e Espanha no ano de 1750, bem na metade do século XVIII. Esse tratado, ele anulou o Tratado de Tordesilhas, por isso que ele é tão importante, e redefiniu as fronteiras do Brasil bem próximas a que são hoje. Lembrando, qual foi o argumento que Portugal usou para assinar esses novos tratados? O argumento jurídico. É uma expressão em latim que eu ensinei para vocês já várias vezes. Estou esperando a resposta. Obrigado, Gabriel. Ut possidetis. A posse da terra é de quem de fato a utiliza, ou seja, a povoa, a ocupa. Aí nós vimos que o fator que mais promoveu essa expansão do território na América Portuguesa foi a ação dos bandeirantes. Eles contribuíram muito para expandir a colonização portuguesa para além da linha de Tordesilhas. Os bandeirantes, como nós já discutimos em outra aula, eram mercenários que buscavam enriquecer a qualquer custo, encontrando riqueza no interior. E qual era a riqueza que eles mais buscavam? Ouro, metais preciosos e também pedras preciosas. De tanto procurarem, eles vão acabar achando. E aí vai começar o ciclo do ouro dentro do período colonial. Esse período também pode ser chamado de Brasil Aurífero, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos lá então? Vou projetar aqui para vocês. Quando nós falamos em Brasil Aurífero, falamos em Brasil do ouro, Brasil da mineração. Lembrando que ouro, em latim, se escreve aurum.
Tanto é que na tabela periódica, o símbolo, né, a sílaba que significa ouro, que simboliza esse metal precioso, é a sigla AU. Então, quando nós falamos em Brasil aurífero, repito, nos referimos ao Brasil do ouro, da mineração. As primeiras descobertas auríferas, elas vão ocorrer na região onde hoje nós temos o estado de Minas Gerais, região da cidade de Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto, região de Sabará, de Mariana, onde aconteceu aquele crime ambiental, né? E de São João del Rei. Todas essas cidades ficam no território onde hoje nós temos o estado de Minas Gerais. Essas primeiras descobertas de ouro aconteceram ainda no finalzinho do século XVII, ali por volta da década de 1680. Mas a mineração vai se desenvolver com força total no Brasil colonial, vai ser no século XVIII, ou seja, nos anos 1700. Portanto, quando a gente fala em Brasil aurífero, em Brasil da mineração, em Brasil do ouro, no período colonial, nos referimos ao século XVIII, aos anos 1700. Esse é o século de apogeu da mineração aqui no nosso território. Beleza? Agora, quando essa notícia de que havia metais preciosos, inclusive ouro, aqui no Brasil colonial, quando essa notícia chegou lá em Portugal, isso atraiu milhares de portugueses para cá. Aos montes eles vieram. Claro, querendo enriquecer com esse ouro. Até mesmo aqueles portugueses que antes desdenhavam o território da colônia, que não tinham interesse em vir para o Brasil, quando ficaram sabendo que aqui havia ouro, mudaram de ideia na hora e vieram aos milhares. E isso vai provocar uma desavença, um conflito entre os bandeirantes paulistas, que foram os responsáveis por encontrar ouro ali na região de Minas Gerais, e esses portugueses recém-chegados, que foram apelidados de emboabas. Essa palavra aqui, emboaba, de origem tupi, significa aquele que vem de fora, o estrangeiro, o forasteiro. Os bandeirantes também usavam esse termo, emboaba, para se referir a pessoas que vinham de outras capitanias, aqui mesmo do Brasil, iam para Minas Gerais em busca de enriquecer com ouro. Os bandeirantes paulistas, eles consideravam que somente eles tinham o direito de explorar essas jazidas de ouro. Afinal de contas, foram eles que encontraram, eles foram os descobridores. Os portugueses recém-chegados e também as pessoas de outras capitanias, ou seja, os emboabas, eles falavam que não, a gente também tem direito de explorar esse ouro. Então, obviamente, vai rolar uma treta, um conflito. E esse conflito tem nome. Tá aqui, ó, a chamada Guerra dos Emboabas, que rola no comecinho do século XVIII. Perceba as datas aqui, ó, entre 1707 e 1709. De um lado, os bandeirantes paulistas. Do outro lado, os portugueses recém-chegados, os forasteiros e também os de outras capitanias. Todos eles apelidados de emboabas. E o que estava em jogo? O controle das jazidas auríferas na região de Minas Gerais. Pergunto, responde no chat para mim, por favor. Quem vocês acham que vai acabar vencendo esse conflito, hein? Os bandeirantes ou os portugueses recém-chegados? Quem vocês acham que vai vencer esse conflito, meu povo? E aí? Só 2 pessoas me responderam até agora. Só tem 2 pessoas na sala? Aqui está aparecendo mais de 30 pessoas online aqui. Só tem 2 pessoas na sala? 3 agora me responderam? Tem medo de errar não, viu, gente? Eu vou te dar um macete para vocês não esquecerem, tá? É fácil lembrar. Quem ganha a Guerra dos Emboabas são os emboabas. Ou seja, são os portugueses, os forasteiros. Não foram os bandeirantes que ganharam. Repito, quem ganha a Guerra dos Emboabas, é fácil lembrar, foram os emboabas.
foram os portugueses recém-chegados, os forasteiros. E por que que os emboabas venceram? Porque eles contaram com o apoio da coroa portuguesa. Para a coroa, quanto mais pessoas envolvidas na atividade mineradora, melhor, porque mais impostos seriam pagos para a coroa portuguesa. Então, com o apoio da coroa, os emboabas, que eu repito pela 10ª vez, eram os portugueses recém-chegados, os forasteiros, os emboabas acabam vencendo esse conflito. Os bandeirantes paulistas, que foram derrotados, será que eles vão desistir do ouro? Nossa, tá um barulho de furadeira aqui, meu vizinho de cima. Que maravilha, bem na hora da aula. Não sei se vocês estão escutando aí, eu estou ouvindo. Mas enfim, vamos seguir. Os bandeirantes paulistas sobreviventes, derrotados, será que eles vão desistir do ouro? Claro que não, né, gente? Esses bandeirantes, derrotados no conflito, eles vão fazer novas expedições procurando ouro ainda mais no interior do território. E eles vão achar. Aonde? Na região de Mato Grosso, ali em Vila Real, que vai dar origem à cidade de Cuiabá, e também vão encontrar ouro aqui em Goiás, na região de Vila Boa, que hoje corresponde à cidade de Goiás. Chegamos então a uma informação importante, meus caros alunos. Quais foram as 3 grandes áreas de mineração, as 3 grandes regiões mineradoras do Brasil colonial? Está aqui no mapa para vocês. Em roxo, região de Minas Gerais. Está vendo aqui? Aqui em laranjado também é Minas Gerais, mas era uma região de extração de diamantes, não de ouro. Agora eu falo sobre ela. E essa região em verde, destacado no mapa, engloba, ó, não sei se dá para ler aqui, ó, Vila Real, Cuiabá, e Vila Boa, Goiás. Então, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso serão as 3 grandes regiões mineradoras do Brasil colonial. Beleza? Até agora, gente. Todo mundo está conseguindo entender? Dá um joinha para mim, por favor. Um joinha se você está conseguindo entender. Todo mundo? Tá tranquilo? Não, beleza. Que bom. Que bom que vocês estão conseguindo acompanhar. Deixa eu deixar o chat aberto aqui no canto que fica mais fácil. Beleza. Bom, agora era preciso organizar, né, essa exploração de ouro e também de pedras preciosas, como diamantes. Para isso, a coroa portuguesa criou, no ano de 1702, lembrando que você não precisa ficar decorando datas, um órgão chamado Intendência das Minas. Essa tal Intendência das Minas tinha basicamente 3 funções. A primeira, cobrar os impostos sobre a atividade mineradora, claro, né? Segundo, aplicar as leis de Portugal nas regiões mineradoras. Terceiro, dividir essas áreas mineradoras em lotes, que serão chamados de datas. Então, repito para vocês. A Intendência das Minas foi um órgão criado pela coroa portuguesa em 1702 para organizar essa exploração de pedras e metais preciosos. E ela tinha 3 funções básicas. Primeiro, era a Intendência das Minas que cobrava os impostos dos mineradores. Segundo, ela aplicava as leis da coroa portuguesa nas áreas mineradoras, as leis de Portugal. Terceiro, a intendência iria dividir as áreas mineradoras em lotes. Esses lotes eram chamados de datas. Agora, essas datas tinham basicamente 2 tipos. As lavras, que eram as regiões nas encostas de morro, e as faisqueiras, que eram os lotes que ficavam ali nos leitos dos rios, aquela mineração do cascalho do rio. Isso aqui é mais um detalhe, não precisa decorar não. Agora eu quero saber de vocês, qual seria o critério que a coroa portuguesa, por meio da Intendência das Minas, iria utilizar para distribuir essas datas, esses lotes de exploração aurífera? Já te digo, de antemão, a primeira data
o primeiro lote, ficava para quem tinha encontrado ouro ali naquele território. Quem achou ouro e comunicou a intendência das minas, fez essa comunicação, ganhava o direito de escolher o primeiro lote, a primeira data. O segundo lote, a segunda data, ficava para a coroa portuguesa. Agora, do terceiro lote em diante, qual era o critério que se usava para distribuir esses lotes de exploração aurífera? O que você acha? Alguém tem alguma ideia? Não? Mas obrigado pela participação, Emerson. Lucas, você foi no rumo. Você foi no rumo. O Lucas falou assim, para quem tinha dinheiro, vou só substituir a palavra dinheiro por escravos. Quem tinha mais escravos tinha prioridade na escolha desses lotes, dessas datas, por um motivo bem simples. Quem tinha mais escravos tinha uma maior capacidade de exploração desse ouro. Fez sentido na sua cabeça? Então, se o cara chegasse numa área mineradora, por exemplo, em Vila Boa, lá na cidade de Goiás, ele chegava lá com 100 escravos, chegava um outro com 50. O primeiro ia ter prioridade para escolher o seu lote, a sua data, e escolher uma data maior para ele, um lote maior de exploração, porque ele tinha maior capacidade exploradora. Agora, vamos raciocinar juntos? Se o camarada já tinha muitos escravos, significava que ele já era um membro da elite. Conclusão: a mineração aqui no Brasil colonial do século XVIII, ela vai servir para enriquecer aqueles que já eram ricos. Vai servir para deixar o rico ainda mais rico. Vai ser muito raro a figura de uma pessoa pobre conseguir enriquecer com a atividade mineradora. Geralmente ela conseguia isso se ela fosse, por exemplo, o bandeirante que achou o primeiro ouro naquela região. Mas não era uma coisa tão simples assim. Tá? Então, repetindo, o que eram as datas? Eram os lotes de exploração aurífera. Critério de distribuição. Primeira data para quem encontrasse ouro na região. Segunda data ficava para a coroa portuguesa. Da terceira em diante, quem tinha mais escravos, ou seja, maior capacidade de exploração desse ouro. Ok? Agora, a Ana Beatriz perguntou aqui para mim se havia concentração fundiária. É uma forma de concentração de riquezas, né? A concentração fundiária tem a ver com concentração de terras. Isso existiu no Brasil desde a criação das capitanias hereditárias. Aqui vai haver uma concentração de riquezas nas mãos de poucos, aqueles que já eram da elite. Mas esses mineradores tinham que pagar impostos, claro, para a coroa portuguesa. Gente, não esqueça, nós estamos falando do século XVIII, dos anos 1700. O Brasil era uma colônia de Portugal, ou seja, é como se toda a terra do Brasil fosse considerada de propriedade da coroa portuguesa. Os mineradores iriam explorar essa terra, iriam lá garimpar, mas eles tinham que pagar impostos para a coroa. E aqui estão os dois principais tributos sobre a mineração. Só os principais, não são os únicos, tá? O quinto, que equivale a 20% de todo o ouro extraído, ou seja, a quinta parte, daí, quinto. E a captação. É até fácil lembrar. Captação lembra cabeça. Era o imposto pago por cabeça de escravo. Quanto mais escravos o minerador possuía, maior o imposto da captação que ele pagava. O quinto era um imposto proporcional, dependia da quantidade de ouro que ele extraía. Já a captação era um imposto fixo, pago anualmente de acordo com a quantidade de escravos que aquele minerador possuía. Girava em torno de 14 gramas de ouro, de 14 a 17 gramas de ouro por cabeça de escravo. Imposto fixo, pago anualmente. Beleza? Agora, gente, vamos pensar juntos. Será que os mineradores pagavam os impostos direitinho? Bonitinho, certinho? Claro que não, né? Havia contrabando de ouro. É só você pensar. Se nós estamos abordando um período do século XVIII, hoje, no Brasil, no século XXI, ainda tem contrabando. Né? Contrabando de arma, de droga, de gente. Imagina no século XVIII. Então, havia várias formas de contrabandear ouro para burlar a fiscalização da intendência das minas. E, com isso, pagar menos impostos, ou, quem sabe, até não pagar. Algumas formas bem inusitadas eram utilizadas nesse contrabando. Vou dar aqui alguns exemplos. O minerador poderia usar
a figura da sua própria esposa para driblar os fiscais da intendência das minas. Pegava pepitas de ouro, pequenas, é óbvio, colocava dentro do cabelo, do chapéu, da roupa da sua esposa, para quando ele fosse passar pelos fiscais da intendência. Escravos também eram usados, aí já é uma questão bem desumana, revoltante. Escravos eram obrigados a engolirem pequenas pepitas de ouro para passar pelos fiscais. Depois, lá na frente, o dono desses escravos obrigava eles a expelir essas pedras de ouro. E se não saísse via natural, que já deveria ser bem dolorido, era comum que o senhor mandasse matar o escravo, abrir a sua barriga e tirar as pepitas de ouro lá de dentro. Até porque o ouro valia mais do que a vida desse escravo. Revoltante isso, né? Agora, uma coisa ainda mais revoltante. Escravas também eram usadas nesse contrabando da seguinte maneira. Elas eram obrigadas a colocarem pequenas pepitas de ouro dentro de suas vaginas. Olha que coisa mais invasiva, coisa mais violenta. E havia também uma forma de contrabando bem criativa, utilizando a imagem de santos e santas católicas. Eu até separei aqui, para vocês verem. Aqui, ó. Todo mundo já ouviu falar, né? Nos Santinhos do Paulo. Pegava-se uma imagem de santo ou santa católica feita de madeira, como aqui. Abria-se um buraco atrás ou embaixo. Enchia de pepitas de ouro aqui. Fechava-se o buraco, tampava-se, né? E era comum que eles repintassem a imagem para tentar disfarçar a marca do buraco. Na hora de passar pelos fiscais da intendência, o fiscal perguntava: o que é isso aí? O minerador respondia: isso aqui é a minha santa, eu sou devoto, de respeito que eu estou rezando, né? Então, o brasileiro, para o que não presta, né? Para mutreta, o brasileiro é muito criativo. Então, aqui surgiu a expressão Santinho do Paulo, que é aquela pessoa que parece que é confiável, mas na verdade não é. Enfim, havia muito contrabando, de várias maneiras, como eu falei, algumas delas desumanas. A metrópole, a coroa portuguesa, se preocupou com esse contrabando. E aí, para tentar contê-lo, ela vai criar, no ano de 1720, as chamadas casas de fundição. Cada região mineradora passou a ter pelo menos uma casa de fundição. O que seria isso? A palavra fundição vem de fundir, de derreter. A partir do momento que as casas de fundição foram criadas, repito a data, em 1720, todo o ouro que saía das minas tinha que ir direto para a casa de fundição mais próxima. Lá em Goiás tinha um, por exemplo, na cidade de Goiás. Lá o ouro era fundido, derretido, e transformado em barras. Essas barras recebiam um número de série e elas recebiam o selo real, o selo da coroa portuguesa. Na própria casa de fundição, os impostos já eram cobrados, como o quinto e a captação. Aqui, na imagem anterior, você tem uma fotografia de uma barra de ouro quintada que passou por uma casa de fundição. Ela tem aqui o selo da coroa portuguesa, tem um número de série, tudo bonitinho, tá vendo? Significava que era um ouro legalizado, um ouro que tinha passado pela casa de fundição. Aí alguém vai perguntar: professor, mas como que isso vai inibir, vai dificultar o contrabando? Explico. A partir do momento que as casas de fundição foram criadas, em 1720, passou a ser proibido circular com ouro em qualquer parte do Brasil, bruto, fosse ele em pepitas ou em pó. Passou a ser proibido circular com ouro em pepitas ou em pó. Você só podia circular com ouro em barras, com o selo da coroa portuguesa. Significava que era um ouro legalizado, um ouro que tinha passado pela casa de fundição. Se alguém tentasse burlar essa fiscalização, pegasse o ouro da mina e ao invés de levar para a casa de fundição, o cara já vazasse aqui de Goiás, por exemplo. Ele poderia se arriscar, como muitos fizeram. Mas caso ele fosse pego com um ouro que não estivesse com o devido selo real, em barra, com o número de série, ele perdia todo o seu ouro e poderia ser condenado à morte, porque era crime de lesa majestade, o crime fiscal naquela época. Então, assim, ele corria o risco. E pensa comigo, se o cara estava com ouro em mãos, ele ia querer gastar esse ouro, né? Na cidade mais próxima ou em uma cidade distante.
E na hora que ele chegasse para gastar o dinheiro, gastar esse ouro em pepitas ou em pó, fiscais e soldados poderiam ver isso. E aí ele poderia ser denunciado e poderia rodar. Existia uma estrada chamada Estrada Real que ligava Minas Gerais ao Rio de Janeiro. E ali soldados constantemente patrulhavam aquela estrada. E eles ficavam fiscalizando, ficavam vasculhando as carroças que passavam nessa estrada para ver se tinha ouro bruto, para ver se não tinha ouro fruto de contrabando. Beleza? Agora, falar que as casas de fundição vão acabar com o contrabando está errado, né? Elas vão apenas diminuir, reduzir esse contrabando. Mais tarde, já na segunda metade do século XVIII, a coroa portuguesa vai instituir um novo imposto. Ele foi criado pelo Marquês de Pombal. Vai ser o imposto mais violento da história do Brasil colonial. Uma tal de derrama. Presta atenção que a explicação é importante. A partir de 1750, a partir da metade do século XVIII, a mineração começa a entrar em decadência aqui no Brasil. Por quê, professor? O ouro acabou? Não, né? Existe ouro no Brasil até hoje. Só que o ouro que ainda existe está em camadas bem subterrâneas do território. Naquela época, século XVIII, era impossível explorar esse ouro. O ouro que podia ser explorado era o ouro da superfície, chamado de ouro de aluvião. Vou até colocar aqui no chat para vocês o nome. Ouro de aluvião. O que é o ouro de aluvião? É o ouro da superfície. O ouro que é encontrado nas encostas de morro ou ali no leito dos rios, certo? Esse ouro da superfície começou a se esgotar rapidamente, ou seja, em menos de um século. Qual foi a postura da coroa portuguesa perante esse esgotamento? Letra A. A coroa portuguesa falou assim: paciência, foi bom enquanto durou. Vamos arrumar outra atividade econômica. Letra B. A coroa portuguesa inventou máquinas para explorar o ouro em camadas subterrâneas. Ou letra C. A coroa portuguesa vai aumentar a carga tributária para querer compensar a diminuição da exploração de ouro. E aí? A, B ou C? Marca para mim aí no chat, só para ver se vocês estão acordados mesmo. Muito bem, Emerson. Obrigado pela participação de todo mundo. Claro que é a letra C, né, gente? A coroa portuguesa, ela vai aumentar a carga tributária para querer compensar essa diminuição da exploração aurífera. E aqui está o exemplo, a criação da derrama, foi criada já na segunda metade do século XVIII. Em que consistia a derrama? Foi fixada uma quantia mínima de impostos a serem pagos pelas áreas mineradoras. Que quantia mínima era essa? 100 arrobas de ouro por ano. Isso era a cota mínima, tá? Mínima. 100 arrobas de ouro por ano. Gente, 100 arrobas dá aproximadamente 1.500 quilos. Ou seja, 1,5 toneladas de ouro por ano. E se essa cota mínima de 100 arrobas, de 1.500 quilos de ouro, não fosse paga? Aí a coroa portuguesa poderia decretar a derrama. O que seria a derrama? A cobrança dos impostos atrasados, dos impostos não pagos. E como é que essa derrama era cobrada? De uma maneira extremamente arbitrária. Os soldados da coroa portuguesa, apelidados de dragões reais, eles iriam entrar nas casas das pessoas, nas áreas mineradoras. Aí era de todo mundo, viu? Rico, pobre, classe média, não importava. Eles iam entrar nas casas e confiscar os pertences de valor das pessoas. Tudo que tivesse lá, que tivesse valor, principalmente as joias. Imagina como é que esses soldados entravam nas casas das pessoas. Era de maneira educada? Cortês? Não, né? Eles chegavam arrombando as portas e janelas. E isso gerava muita revolta na população. Inclusive, mais para frente, vamos estudar um movimento de rebeldia que aconteceu em Minas Gerais por conta da cobrança da derrama, que foi em Confidência Mineira. Então, a derrama foi o imposto, repito, mais violento da história do Brasil colonial, que era a cobrança dos impostos atrasados, dos impostos não pagos para a coroa portuguesa, quando aquela cota mínima, repito, de 100 arrobas não era atingida. Beleza?
Anotem para mim, fazendo favor. Já está aqui menos de um minuto para encerrar a nossa aula. Eu continuo na próxima semana a partir do tópico Distrito Diamantino, tá? Anota para mim. Continua a partir do Distrito Diamantino. Todo mundo conseguiu entender até aqui? Dá um joinha, por favor, se você conseguiu entender a explicação. Todo mundo conseguiu sacar? Massa. Beleza, gente. Bom demais. Então, na semana que vem, eu já vou concluir esse assunto de Brasil aurífero, beleza? A partir de Distrito Diamantino. Obrigado pela participação, pelo presente de vocês, gente. Valeu demais. Um beijo. Dá tchau pro tio Vitor, tá?